Olá, começa agora o programa Estação Saúde. Olha só, verão chegando, época de exposição do corpo nas praias e clubes. Época também em que muita gente começa a se preocupar mais com a estética. E aí aumenta a procura nas clínicas especializadas. No programa de hoje, você vai conhecer uma técnica que tem atraído muita gente pelos resultados imediatos. Retardar o envelhecimento, diminuir a gordura localizada e combater a flacidez corporal de forma segura. Um procedimento que vem conquistando muitos adeptos é a eletroacupuntura, técnica estética não cirúrgica. Quem explica e traz as informações é o especialista em acupuntura, fisioterapeuta André Fausto Carmo. Você confere na prática como funciona o tratamento. Continue com a gente, o Estação Saúde só está começando. André, obrigado pela presença, seja bem-vindo à Estação Saúde. Obrigado, Ricardo. Ok, vamos falar um pouquinho então dessa procura pela eletroacupuntura. Termo que muita gente não conhece, né, André? Mas talvez vale ressaltar pela procura e pela demanda, como tem você atendido aqui na nossa região. André, mas eu começo perguntando, quando se deve procurar um especialista em acupuntura, né? Você como fisioterapeuta, mas especialista nessa área, quando que as pessoas devem se preocupar a procurar aí um especialista como você? Muito bem, Ricardo. A acupuntura é uma técnica milenar, provinda do Oriente, mais especificamente da China. Ela tem entre 4 e 5 mil anos. Então, assim, é uma técnica que ela não atua isoladamente. Ela atua em parceria com outras técnicas, com tratamento medicamentoso. Então, quando houver algum problema, alguma patologia pré-existente, o profissional médico ou outros profissionais da área indicam para que o paciente faça a acupuntura. Então, ela é uma técnica auxiliar no tratamento das demais patologias da saúde. Um complemento, assim, para melhorar a saúde? Seria um complemento. André, isso, uma técnica auxiliar. No caso, que podem ser aí, ou talvez tratadas, evitadas também, porque a gente fala de prevenção quando se fala de acupuntura também, né, André? Exatamente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos mais de 400 doenças que a acupuntura atua. Então, vamos de doenças agudas, de primeiro momento, tipo entorses, contusões, até doenças mais crônicas, tipo as lombalgias, que vêm de longa data, que são doenças adquiridas com uma postura através do tempo, né? Típico de várias profissões, costureiras, bancários, tem esses tipos de patologias pré-existentes. Então, a acupuntura atua nesses tipos de doenças. E, no caso, está voltado, claro, para qualquer idade, né? Mas as doenças que você falou são pessoas que têm um pouco mais de idade, né? Mas também está voltado a qualquer público e qualquer idade, né? Exatamente. A acupuntura tem um particular, assim, que ela atua de uma forma que faça com que o corpo faça autocura. Então, estimula, a acupuntura não atua só num ponto, ela atua globalmente. A acupuntura vê o paciente como um todo. Então, assim, existe uma restrição com relação a crianças, que as crianças é um pouquinho mais delicado para que a gente faça a acupuntura, o pai, a mãe responsável tem que estar junto, tudo. E a contraindicação absoluta seria quem usa marca-passo cardíaco. Para gestantes, existem alguns pontos que são contraindicados, que podem levar ao abortamento. Então, é um paciente, sim, que a gente restringe um pouco o atendimento. Mas é uma técnica totalmente segura. Como é que você tem visto o crescimento dessa técnica e a procura pelas pessoas? Realmente as pessoas têm aí procurado pela acupuntura, André? Um tempo atrás na nossa região aqui existiam poucos profissionais na área. Hoje está se expandindo, o povo está tendo uma consciência mais ampla com relação à acupuntura. Conhecendo mais, né, André? Profissionais da saúde, eu digo médicos, estão indicando pacientes a nós, acupunturistas. Então, assim, está criando-se uma mentalidade muito boa na nossa região, assim, e os resultados são satisfatórios. Os resultados falam por si próprios, né, Ricardo? Que há um tempo, assim, é uma cultura que conta com um pouco do ceticismo. Então, a partir do momento que a gente vai provando que existem bons resultados, eficácia no tratamento, a gente consegue conquistar, através do tratamento, a confiança dos profissionais que nos indicam. André, já falando da eletroacupuntura, a gente pode dizer que é uma evolução da acupuntura, uma área dentro da acupuntura, essa eletroacupuntura, que eu queria já que você explicasse um pouquinho para a gente. Inclusive, a gente tem imagens aí, eu queria que o Sérgio, nosso produtor, colocasse para a gente as imagens para a gente poder acompanhar e também você já explicar o que é a eletroacupuntura para a gente. Isso, Ricardo. A eletroacupuntura é uma técnica, seria uma evolução da acupuntura. Existe a acupuntura simples, que a gente chama de agulhamento a seco, e nós temos a eletroacupuntura, que é uma técnica são as agulhas conectadas a um aparelho que geram um estímulo.
ou seja, uma sensação de um choque, é um formigamento. Esse estímulo vai fazer com que haja a redução de gorduras. No caso que a gente está vendo ali, é para redução de medidas de abdômen. Em média, quantas agulhas ali? E a dor ou é indolor essa aplicação, André? Assim, Ricardo, não é indolor. Existe uma sensação, tá, de um choque. É controlado porque ela é conectada a um aparelho. São usados em média 16 agulhas, dependendo do paciente também. Claro. E a técnica dura em torno de meia hora. Uma sessão completa. O paciente fica conectado ao aparelho durante 30 minutos e uma sessão completa dura 50 minutos em média. As regiões do corpo que são aplicadas, André? É basicamente feita em abdômen, tá? Que é a maior procura. Culotes é feito bastante. São as regiões mais procuradas para esse tratamento da eletroacupuntura. André, eu vi você medindo ali no início, né? A Mariane, que prontamente nos atendeu aí para fazer essa eletroacupuntura, né? Essa medição acontece no início e no final, né? Qual é o resultado obtido? Já é essa questão satisfatória? Como é que funciona, André? Ricardo, assim, a gente faz uma medição antes e depois para a gente ver com o paciente se a técnica foi aceitável ou não. Então a gente fez uma medição com a nossa modelo ali. Ela tinha umas medidas ideais, né? Então ela não era obesa e mesmo assim a gente teve eficácia, ela perdeu 1 centímetro em uma sessão de acupuntura. O resultado, então, satisfatório para quem, claro, tem uns quilinhos a mais aí, precisa reduzir. Já tem-se uma ideia de quantas sessões são necessárias para se ter uma redução aí satisfatória, André? Toma-se como parâmetro, Ricardo, a perda de 1 centímetro a cada sessão. 1 centímetro? Isso, dependendo da proporcionalidade corporal, pessoas mais obesas tendem a perder mais medidas. Pessoas mais esbeltas, com o corpo mais em dia, então perdem menos. Então a gente programa em média de 5 a 10 sessões por paciente. E aquele aparelho que você estava mexendo ali é o que fornece aí a questão... Exatamente, aquele é o aparelho de eletroacupuntura. Através daquele aparelho ele gera uma frequência em hertz, e essa frequência vai digerir a gordura, essa gordura será eliminada posteriormente pelo rim. Certo. E em média quanto tempo demora uma aplicação dessa, André? A aplicação total, do início até o fim, é em torno de 50 minutos, Ricardo. 50 minutos. Conectado ao aparelho, ela fica 30 minutos, porque passando desse tempo pode fatigar a musculatura do paciente. Então tem que respeitar esse limite. Tá certo. Eu vi você ali tirando as agulhas. Muita gente se preocupa se há sangramento. Isso deve ser mínimo, né, André? Como é que... Assim, 1% dos casos existe sangramento, Ricardo. Então é possível que possa existir um pequeno sangramento, tudo, porque existem várias veias que a gente tem na pele ali, então às vezes pode existir algum pequeno sangramento, mas é 1% dos casos. Tá certo. André, eu vou interromper aqui para a gente fazer um breve intervalo. Você que nos acompanha em casa, continue ligado. Hoje falando sobre um assunto importante, que é a eletroacupuntura. Muita gente procurando em Tubarão e região essa técnica aí para diminuir um pouquinho dos quilinhos e também a gordura localizada. Não sai daí, nós já voltaremos.